Olá! Hoje estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a geometria espacial. Neste encontro, selecionei algumas questões relativas ao capítulo 2 e 3 do módulo para a gente estar discutindo e aprendendo um pouco mais. A primeira questão envolve exatamente os axiomas de determinação de plano. A questão é a seguinte: quantos planos são definidos pelos pontos A, B, C e D? Para resolver essa questão, nós temos que levar em consideração como os pontos estão dispostos no espaço. A gente sabe que, pelo axioma da determinação, 3 pontos não colineares determinam um único plano. A questão não faz referência se os pontos são ou não colineares. Então, nós temos que considerar todas as situações possíveis. Primeira situação. A, B, C e D são colineares. Neste caso, nós não temos plano determinado. Pois, pelo axioma da determinação, é necessário que os pontos sejam não colineares. Uma segunda situação seria a seguinte: A, B e C são não colineares, portanto, eles podem determinar um plano que a gente vai denominar de alfa, e, neste caso, D pertencer a alfa. Sendo assim, o que aconteceria? A, B e C, pontos não colineares, determinam o plano alfa, e o ponto D pertenceria a este plano alfa. Sendo assim, a gente tem apenas um único plano determinado. Numa terceira situação, temos A, B e C pontos não colineares e, portanto, a gente sabe pelo axioma que eles determinam um plano que aqui eu vou estar agora chamando de beta. Além disso, temos que, neste caso, D não pertence a beta. Sendo assim, temos a seguinte situação: A, B e C determinando o plano beta e D um ponto fora de beta. Sendo assim, o que é que nós podemos avaliar? A cada 3 pontos não colineares, a gente tem um novo plano. Sendo assim, D, com quaisquer 2 pontos de beta, forma novamente um outro plano. Então, nós teríamos os seguintes planos: beta, determinado por A, B e C. Beta 1, determinado por A, B e D. Beta 2, determinados por A, C e D. E beta 3, determinado por B, C e D, totalizando 4 planos distintos. Lembre-se sempre que, para determinar um plano, basta que a gente tenha 3 pontos que sejam não colineares. Agora vamos passar à nossa questão número 2, relativas também a planos e pontos e retas localizados no espaço. Considere ABCD um quadrilátero reverso. Sejam M, N, P e Q os pontos médios dos lados AB, BC, CD e DA. Mostre que MNPQ é um paralelogramo. Inicialmente, vamos visualizar tridimensionalmente o que seria um quadrilátero reverso, que, pela sua definição, é aquele quadrilátero que tem os seus 4 pontos não localizados no mesmo plano.
Seria exatamente o contrário do conceito de quadrilátero da geometria plana. Na geometria plana, os 4 vértices do quadrilátero estão no mesmo plano. Agora, na geometria espacial, o quadrilátero reverso se caracteriza justamente por não ter esses 4 pontos localizados no mesmo plano. Vamos visualizá-lo agora com massa e palitos de churrasco, que, como eu disse a vocês, facilita bastante o nosso entendimento e o nosso estudo. Considere aqui, ó, o nosso quadrilátero reverso. Esse seria vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Observe que os vértices B, C e D se encontram em um plano que aqui seria a nossa base, a nossa mesa. Já os pontos A, B e D encontram-se em um outro plano diferenciado dos pontos B, C e D. Nós vamos trabalhar com os pontos médios dos lados desse quadrilátero reverso, que seriam os pontos M, N, P e Q. A nossa hipótese é que, ao ligar esses pontos, nós temos um paralelogramo. Sim, paralelogramo no sentido da definição da geometria plana, ou seja, eles têm lados paralelos 2 a 2 e de mesma medida. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Se eu conseguir mostrar que em MNPQ eu tenho 2 lados que sejam paralelos e com a mesma medida, eu já consigo mostrar que ele é de fato um paralelogramo. Vamos então escrever agora a solução dessa questão. Passando agora para a resolução da questão, temos aqui a representação de um quadrilátero reverso. A, B, C, D, com os respectivos pontos médios. M, N, P, Q dos lados. AB, BC, CD e DA. Então, o que é que nós podemos observar? Pelo fato de ABCD ser um quadrilátero reverso, estes 4 pontos não são coplanares, mas, pelo axioma da determinação de plano, 3 pontos sempre são coplanares, desde que não sejam colineares. Então, eu tenho o plano alfa contendo os pontos A, B e D. Na verdade, sendo determinado pelos pontos A, B e D, que aqui formam um triângulo. Então, já que M e Q são pontos médios dos lados AB e AD, o segmento MN funciona como base média do triângulo ABD. Logo, MQ é base média de ABD, e pelo teorema da base média, sabemos que, enquanto comprimento, ele vale a metade da base BD. Por outro lado, nós temos os pontos B, C e D, que determinam o plano beta e também formam um triângulo. Os pontos N e P são pontos médios dos lados BC e CD do triângulo BCD. Sendo assim, pela mesma justificativa, NP é base média de BCD. E pelo teorema da base média, em questão de medida, NP é a metade da base BD. Além de ter essa relação de comprimento dividido pela metade, os segmentos MQ e o segmento BD são paralelos pelo fato de MQ ser base média de BD. Pela mesma justificativa, NP é paralelo a BD pelo fato de NP ser base média do triângulo BCD de base BD. Assim, nós temos MQ paralelo a BD, que por transitividade é paralelo a NP. Então,
MQ é paralelo a NP e possuem exatamente a mesma medida. Sendo assim, nós temos dois lados paralelos e de mesma medida. Isso é suficiente para mostrar que MNPQ é um paralelogramo. E assim, a nossa questão está terminada.